O livro do Zé Araújo, que vai estar aí sábado quentinho, explica muito desses detalhes, de como as pessoas são diferentes. Então, a forma como a pessoa introjeta, ela absorve aquele dizer, aquela falácia, pode causar algum certo estrago. Mas, ano após ano, ela foi cada vez sentindo mais humilhada, culpa, porque ela achava que a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo era dela, foi-lhe direcionado para aquilo, né? Até o ponto que ela resolveu procurar uma ajuda, né, de um psicólogo, de um terapeuta, e esse terapeuta conversou com ela. Ele indicou um tratamento coletivo, né, com outras pessoas. E nesse tratamento coletivo, com demais pessoas ali, desconhecidas dela, aos poucos, na primeira sessão, ela resolveu se abrir, né? Coisa que ela não costuma fazer, uma pessoa mais introspectiva, mais fechada. E à medida que ela contava desses abusos que aconteciam, né, um e outro interrompia, falava, poxa, mas por que você não fez isso e aquilo? E ela pensava, eu não conseguia na época. Eu já teria feito dessa forma. No primeiro momento eu já ia perceber e chutar a bunda dele. E várias outras críticas foram acontecendo ao longo dessa primeira sessão na terapia. Vocês acham que esses comentários, por mais nobre, pela boa intenção que a pessoa tinha, resultaram em algo positivo ou negativo para ela? Para ela, negativo. Porque ela já se sentia com pouca valia. Ela já não se achava uma pessoa que valia algo. Ela via confundindo as coisas, de às vezes não dar certo algo com o valor pessoal dela. Nós fazemos isso, a gente confunde as coisas. Então, se eu erro em algo, então eu não presto. Isso é uma ilusão, né? É um grande erro, mas nós fazemos isso, né? Quem nunca o fez, né? E ela saiu daquela sessão chorando, sentindo mais frustrada, pior do que quando entrou. Não parece muito lógico isso que eu estou falando para vocês? Muito verdade? Agora, vamos transportar isso para uma outra situação. A Ana, ela é um espírito desencarnado. O terapeuta é aquela pessoa que conversa com os espíritos numa mesa mediúnica, que vulgarmente nós chamamos de doutrinador, termo antiquado que não condiz mais com as funções. Seria o dialogador, o conversador com os espíritos ali dentro. E as outras pessoas que criticam são muitas vezes, se assim o fosse, o leigo curioso que é convidado para entrar numa mesa mediúnica, que mesmo calado, porque a crítica ali não é a crítica falada, é a crítica pensada, é o automático, é aquilo que nós fazemos na nossa vida social, conversando com uma pessoa, mas de forma polida nós não queremos ofender ela, mas a nossa mente, nós dizemos, poxa vida, né? Mas que pessoa tansa, por que não fez isso, né? Que falta de energia, que falta de vigor, né? Nós julgamos a pessoa mentalmente, só que o detalhe é que na mesa mediúnica, esse pensar para o espírito é muito nítido. Ele percebe a nitidez das ideias que é transmitida para ele. Então, eu já começo dando a grande resposta para a questão, por que de acho que essa bendita mesa mediúnica ela não é aberta ao público? Primeiramente, esse é o grande motivo de tudo. Para que a gente possa servir aquele que está num momento muito difícil. É aquele espírito que está preso, desencarnou numa vida extremamente frustrada, de uma vida judiada, aquele espírito que está perambulando, perdido, em desequilíbrio, aquele que está alienado, porque a gama de espíritos que se apresenta é muito grande. Aquele espírito que é recém-desencarnado de um acidente, aquele outro ali que está transformado no ódio por ter sido assassinado, um outro extremamente apegado aos seus bens, acima de qualquer amor a familiares.
Então a gama psicológica ali dentro, gente, é imensa, é muito grande. Então você imagina eu introduzir um leigo, uma pessoa que não estudou e não sabe sobre isso, e eu não falo de um saber acadêmico. Não adianta você ter decorado todas as questões do livro dos Espíritos, saber o Evangelho, tudo, e adentrar lá se você não tem um certo controle mental, emocional, uma vivência, um amadurecimento. Porque não é questão de ser má. É um automatismo que nós temos, a crítica que nós fazemos aos outros.